Antes de mais nada, obrigada pela presença de vocês, né, por disporem um pouquinho do tempo de vocês para ouvir, né, o que a gente tem para falar aqui. Eu vou chamar primeiro a Flávia. A Flávia Borg, ela é uma experiente profissional de marketing com mais de anos e anos de atuação em empresas renomadíssimas do mercado, incluindo Ferragamo, Visa e Turner International. Hoje ela é Head de Marketing Latam na Swarovski, cuida aí do Brasil, do Chile e da Argentina, dentro da... E os outros mercados já deram mais, mulher potente, né? Lá ela trabalha há mais de 13 anos e tem um super histórico com planejamento estratégico, branding, desenvolvimento de novos negócios, etc. A Flávia, ela lidera as iniciativas de marketing em toda a região, né? E traz aí sua super experiência em comunicação e eventos para as marcas de luxo. Então, Flávia, muito obrigada. E vou chamar também a Sandra Hayashida. A Sandra é uma profissional super experiente no setor de luxo, também tem um super histórico aí para compartilhar com a gente. A trajetória dela inclui passagens por marcas renomadas como Amaro, como Hermès, que a gente acabou de ter também um bate-papo aqui, e a Gouveia Souza. Hoje ela é fundadora da LP Luxury Connection, uma super empreendedora, onde atua há 5 meses. E a missão dela é criar experiências exclusivas e direcionadas para empresas, para propósitos específicos, né, dessas organizações, organizando eventos, cursos e consultorias personalizadas. A LP Luxury Connection promove uma comunidade super vibrante, né, onde o luxo e a exclusividade são enriquecidos com significado e propósito, aprofundando as jornadas pessoais e profissionais dos seus clientes. Mulheres, muito obrigada. Obrigada, Helena. Obrigada a vocês, gente, pelo convite. Vamos lá. Aí. Eu tô com a colinha, porque são muitas perguntas que a gente tem, mas antes da gente começar, né, a ouvir vocês, só dando um contexto, né? Hoje o mercado de luxo no mundo representa 390 bilhões de dólares. Aqui no Brasil representa 3 bilhões. Mas a gente vê, nos últimos anos, um crescimento muito grande quando a gente está olhando para a digitalização desse mercado, né? O mercado de luxo, ele cresce mais ou menos na casa de 5%, mas aqui no Brasil, o mercado digital cresce em 2 casas decimais, chegando a 20% no último ano para 2024. Então, eu acho que primeira pergunta, e aí eu gostaria de direcionar para as duas, né, e ouvir um pouquinho das duas aqui, que é muito sobre esse movimento, né, de digitalização do luxo, que está cada vez mais intenso, e que a pandemia acelerou muito esse movimento, né? Foi muito óbvio. Isso não aconteceu só com o varejo tradicional, mas também com as marcas de luxo. Mas não foi só isso que fez a ampliação do canal também, né? O comportamento do consumidor, ele drivou muito essa mudança e esse crescimento. Então, queria ouvir um pouco de vocês sobre essas mudanças que vêm acontecendo e a digitalização nesse aspecto. Vamos começar pela Sandra, se possível? Sim, claro. Bom, deixa eu ver, tá todo mundo escutando direitinho? Tá bom. Bom, Helena, acho que assim, na verdade, a pandemia ela foi um catalisador, para a digitalização do e-commerce, na verdade, né, para a digitalização das marcas, né, de luxo. E eu acho que assim, já havia esse movimento do mercado, né, de realmente ir para o digital. E aí, assim, existem alguns dados que falam que, por exemplo, 20% dos consumidores de luxo fizeram a primeira compra online, né, durante a pandemia. Então, assim, e depois fizeram outra pesquisa que falava o seguinte, que 50% das pessoas que estavam comprando online continuariam comprando online. Então, assim, na verdade, né, a pandemia ela foi um catalisador somente do movimento que já existia. Então, assim, vamos dizer que se estava crescendo a uma média de, sei lá, 6% ao ano, de repente isso praticamente dobrou, entendeu? De um ano para o outro depois da pandemia. Acho que é um pouco disso, né? Exatamente isso. Acho que a experiência por parte nossa da Swarovski foi exatamente essa. Óbvio que a gente já tinha estabelecido o nosso e-commerce dentro da região da América Latina antes da pandemia, então ele já vinha operando, mas o que aconteceu realmente foi uma aceleração, né? Então,
todo o cenário propiciou para que aquela experiência de compra ela fosse focada para o digital, né? Então, a gente teve um push, um crescimento muito grande. Então, quando a gente olha o histórico aí de performance do site, a gente vê um crescimento que a gente chama de double digit, né? Nesse período da pandemia, que é esperado. E esse cliente que começou a comprar, digamos assim, que não comprava, que dependia muito mais, porque a gente sabe que o cliente de luxo, ele é um cliente muito mais atrelado ao serviço. Ninguém compra luxo como planejamento, compra por impulso, né? Então, o online ele ajudou realmente a desmistificar essa visão de que não se podia vender luxo durante a pandemia, né? Acho que isso ajudou muito. E esse cliente hoje ele é um cliente que a gente chama de omnicanal, né? Então não importa onde você está, o que é importante é você dar acesso a esse consumidor, oportunidade de compra, né? Então o offline e o online hoje eles são complementares, né? Um não vive sem o outro. Legal. Até puxando um pouco do que você trouxe, Flávia, sobre a omnicanalidade e um pouco sobre o posicionamento das marcas de luxo, né? A Swarovski ela tem uma capilaridade muito vasta e interessante. Ela está muito próxima do consumidor em vários sentidos, né? Tanto no digital quanto no canal físico. E a Swarovski ela se posiciona como pop luxury, né? E eu acho que pouquíssimas pessoas ouvem sobre esse movimento de pop luxury. Então, se você puder discorrer um pouquinho sobre isso e como que a Swarovski vem desenvolvendo, né, esse posicionamento, eu acho que seria legal para a gente compartilhar. É uma terminologia nova, né? Eu acho que pouca gente ouviu falar de pop luxury. Na verdade, a Swarovski ela tem um histórico muito grande de contribuições no mundo da arte, no mundo da moda, no mundo do cinema, no mundo da cultura em geral, né? Então, a gente, assim, duvido que aqui quem não tenha visto o Mágico de Oz, a Dorothy com seus sapatinhos vermelhos de cristal Swarovski, ou que não tenha visto o Michael Jackson com sua luva de cristal Swarovski, ou mesmo Elton John performando no piano todo cristalizado Swarovski, ou usando as roupas, né, no Rocketman, toda de Swarovski, né? E por aí vai. São inúmeras contribuições. Marilyn Monroe, os cristais no Oscar, né? Nas cortinas do Oscar. Harry Styles, que teve aí recentemente com uma roupa toda cristalizada, também no Grammy. Então, essa participação da Swarovski no mundo da arte, no mundo da moda, ela já vem de muitos anos, né? E a arte e a moda, na verdade, elas vêm para romper aí uma visão talvez um pouco mais tradicional de marca, né? Então eles ajudam, a arte ela ajuda a dar forma a essa nova maneira de atuar, que é mais irreverente, que é mais, digamos, mais fresca, mais contemporânea. Então, o pop luxury ele vem para reforçar isso, né? Então a gente tem esse histórico dentro do que a gente chama de pop, do mundo pop de cultura, né? De pop culture, e a gente vai continuar com esse posicionamento. Então, mas como que isso funciona na prática, né? Acho que é muito lindo falar pop luxury, mas o que é? Por exemplo, agora a gente acabou de divulgar a Ariana Grande, que é a nossa garota propaganda, aí, digamos assim, estreando com a gente no final do ano. Então, é desta maneira como a gente quer se posicionar, né? Então, a arte ela é parte muito grande do que é a companhia. Sempre foi a arte, a música, a cultura. E ela vai continuar sendo um pilar grande, numa maneira de agregar valor aí ao consumidor que busca experiência, né? A gente não quer vender só um produto, a gente quer vender um lifestyle para o consumidor. Por isso, o pop luxury. Legal. Sandra, você que já teve conexões e é uma super expert com marcas de luxo, como que você enxerga esse ponto sobre posicionamento, né, de marcas de luxo? E o que você acha como isso impacta, né, essas marcas no mercado e a digitalização dessas marcas também? Então, Helena, na verdade, quando a gente fala de marcas de luxo, ela sempre tem um posicionamento muito forte em relação a como você vai entregar a experiência para o cliente. Então, assim, acho que assim, são os pontos básicos, né, de uma marca de luxo.
Então você tem a experiência do cliente, né? Você tem também toda a parte de segurança, né? De como a privacidade, né? Como é que esse cliente ele é tratado, né? Como é que ele é cuidado, como esses dados dele são mantidos, né? E assim, e conexão. Como é que você se conecta, né? Então acho que assim, quando a Flávia fala, inclusive de pop luxury, né? Através da arte, da música, da cultura, você está criando conexão. E eu acho que as marcas de luxo, elas sempre buscaram isso, conexão com o cliente, porque é só isso que realmente vai levar o cliente a uma fidelização. E principalmente quando a gente fala da geração Z. Tá? A geração Z é uma geração que saiu até uma pesquisa recentemente pela PwC, que assim, a geração Z ela não é fiel. Ela, de um ano para o outro ela troca, né, de marca. Então, assim, como é que você cria essa conexão para que ela fidelize? Então, acho que esse é uma das coisas que, quando a gente fala de posicionamento do mercado de luxo, né? Onde que ele busca? Então, assim, trazer experiências. E aí, quando a gente fala de experiência, né? As grandes marcas de luxo, elas hoje em dia, elas vão além, né? Então, assim, às vezes é um jantar submarino, sabe, para os melhores clientes, para lançar, sei lá, um relógio que é um relógio submarino, etc. Você está lá jantando nas Maldivas, sabe? Você vai fazer, sei lá, uma experiência de balão com a Louis Vuitton, sabe, na Capadócia. Então, assim, as marcas elas estão indo além do que é só a experiência na loja. Né? Acho que a experiência na loja a gente já espera ser bem tratado, né? Receber um cafezinho, um champanhe, alguma coisa desse tipo, né? Mas o que mais? Então acho que quando a gente fala de posicionamento de luxo, acho que entra bastante isso, a coisa da experiência. Muito bom. E de fato, talvez o movimento de digitalização das marcas de luxo tenha tomado um pouco mais de tempo, porque muitas estavam esperando algumas desbravarem esse mercado, né? E eu acho que a Swarovski foi um exemplo de uma marca de luxo que desbravou esse mercado. Então, Flávia, se você puder compartilhar com a gente um pouquinho de como foi o processo de digitalização, quais foram os desafios, como que foi esse processo para você que estava lá dentro? Bom, a gente já tinha o nosso e-commerce global estabelecido. Então, para quem não sabe, a Swarovski é uma empresa austríaca, a sua sede é na Suíça. Então, todo o site, toda a estrutura de e-commerce ficava na Suíça, né? E de lá era a gestão para os e-commerce de vários países do mundo. O Brasil é um mercado muito fora da curva, é um mercado muito difícil de fazer gestão, é um mercado extremamente complexo, extremamente burocrático. Então, como implementar uma solução global no Brasil e atender essa imensidão que é o Brasil, né? Porque além de ter toda essa complexidade, ele também é um país muito grande. Então, nós fomos o primeiro mercado em nível mundial a conseguir fazer com que a empresa olhasse para uma solução alternativa. E essa solução alternativa foi trabalhar com um parceiro local, que no caso é a Infracommerce. Então, desenvolvemos um business case para que a Infracommerce fosse esse parceiro. Então, a Infracommerce cuida absolutamente tudo da gestão do nosso site, 100%, até o atendimento ao consumidor, distribuição. Então, assim, para quem entra no site, ele vê Swarovski, mas o back-office, ele é todo administrado pela Infracommerce. Então, foi desta maneira que a gente conseguiu entrar no Brasil devido à sua complexidade e foi bem sucedido, né? Tanto é que a gente conseguiu replicar esse mesmo modelo para outros mercados. Então, uma oportunidade, obviamente, de levar a marca para lugares onde a gente não está. Então, assim, óbvio que quando a gente compara para uma marca de luxo, a Swarovski ela tem uma distribuição maior, né? Eu tenho muito mais lojas que uma Louis Vuitton, por exemplo, porque eu sou um luxo talvez um pouco mais acessível, tá? Mas eu tenho muitas regiões do Brasil onde eu não chego, onde eu não tenho meu ponto de venda. Que o online é uma alternativa, ele é uma opção, né? Então, assim, foi um projeto case super de sucesso que expandiu para outros lugares também. E outros, não só outros lugares, outros mercados, né? Então, depois que a gente conseguiu implementar e foi sucesso, outros mercados que têm a mesma complexidade que a gente, por exemplo, como a Rússia também começou a operar com esse modelo que a gente chama de third party, né? Ou com um terceiro fazendo a operação. Legal. Muito bem. Sandra, você participou do processo de digitalização de muitas marcas de luxo, né?
Inclusive aqui para os ouvintes, a Sandra estava sobre todo o processo de Guide Shop, de Amaro, né? A Amaro nasceu, era uma pure digital, né? E aí passou pelo processo de digitalização do físico também, né? E sempre pautado muito por tecnologia, mas você passou pelo processo de muitas marcas e muitas marcas globais. Como que isso se traduz, né? Você pegar uma marca global e conseguir implementar a digitalização nela no mercado brasileiro, que é tão complexo, é muito difícil de ser entendido, né, pelas diretrizes globais. E essas diretrizes globais, normalmente, muito exigindo alguma particularidade da marca. Então, queria ouvir você um pouco mais comentar, né, de como foi e como é esse processo para essas marcas. Então, assim, quando você pega uma marca, eu tive 2 momentos, né? Um que era nascer uma marca, que é tipo, né, a Amaro, que assim, ela existia no físico, mas ainda era incipiente. E aí você criar toda uma estratégia de guide shop, né? Que foi a primeira a ter um guide shop, foi a primeira a fazer um mini channel no Brasil. Né? Então, assim, primeiro você tem que convencer todo um mercado de um novo conceito. Então, assim, você convencer um shopping de que ele vai ter uma loja física que ninguém sai com sacola, né? Que a pessoa vai receber em casa. Aí ele fala para você, mas como é que eu vou controlar a venda? Né? Porque o shopping ele é assim, ele controla a venda, do que você vende na loja. Ela fala, mas é só apertar um botão, gente, sai um relatório, é muito mais fácil. E, inclusive, assim, a loja ela tá fechada, vocês estão vendendo, porque se a pessoa estiver colocando o cupom da vendedora daquela loja, o shopping está faturando junto com a gente. Então, assim, mas até você contar essa história para um mercado que é super físico e ele entender que realmente esse é um grande negócio para ele, nossa, foram quase 2 anos, tá? Toda essa história. E isso que, assim, eu já tinha muitos contatos em shopping, já conhecia, né? Já tinha trabalhado em shopping, né? Que eu trabalhei em shopping Cidade Jardim também. Então, assim, mas você imagina, essa era a dificuldade, né? Você sair de uma loja sem uma sacola e tal. E é assim, e focar na experiência do cliente, né? Também. Porque assim, tá bom, eu não saio com a sacola, mas que horas que eu recebo o que eu comprei? Né? E a gente entregava muitas vezes assim, em 1 hora. A pessoa nem saía da loja, ela já estava recebendo na casa dela. Né? Praticamente, não tinha saído do shopping. Né? E, então, assim, acho que esse é um momento. Aí um outro momento que eu vivi, que é o seguinte, né? É uma marca, né? Que aí acho que tem muito que a Flávia viveu aqui, né, Flá? Que é assim, você tem uma marca já estabelecida, com todas as suas políticas, com todo o seu branding definido, com todo tipo de marketing, etc. E você vai para um país, né, que é assim, Brasil, oi. Então, assim, com uma cultura diferente, né, hábitos de compra completamente diferentes, né, de um gringo. E aí, assim, você tem que convencer a turma toda lá fora de que no Brasil funciona daquele jeito. E, por exemplo, né, uma coisa que eu sempre falo, data comemorativa. Gente, existe carnaval no Brasil. Né? Então, assim, fevereiro não vende, ou fevereiro vende, ou janeiro eu tenho que fazer um monte de ação. Né? Então, assim, sabe assim, ou então eu tenho que criar uma ação para o carnaval. O carnaval é importantíssimo. Para a Flávia deve ser super importante, né, Flávia? Porque é um momento que as pessoas, né, principalmente usam mais adereços, né, Flávia? Então, assim, como é que a gente faz tudo isso? Uma collab, né? Não, eu quero fazer uma collab aqui no Brasil com estilista brasileiro, né? Eles até são abertos, mas aí, assim, tem que passar por todo um processo, sabe? Então, tem toda essa história. E, por exemplo, não sei se, né, assistindo da Hermès, infelizmente eu não consegui assistir, mas, assim, da minha época da Hermès, uma coisa muito legal que acontecia era, por exemplo, no mundo inteiro, né? As Hermès locais, elas podem criar as suas próprias vitrines. Né? Então, assim, você pode contratar designers locais para construir essas vitrines. Inclusive, dentro do sistema, né, interno da Hermès, todo mundo pode ver todas as vitrines no mundo inteiro, o que é super legal, porque isso é muito rico, né? Em termos de você aprender, inclusive, sobre outro país. Então, não sei, aí a Flávia, como é que funciona lá na Swarovski também, né? Que acho que vocês têm uma série de coisas também legais, assim, para contar, né? Não, eu acho que da parte de implementação do site e guidelines, realmente, para quem trabalha dentro de uma multinacional, existem processos que precisam ser, digamos assim, seguidos, né? Mas a gente tem que lembrar de uma coisa que é a relevância de cada mercado, do quanto você cria essa relevância também com o seu consumidor, porque
não adianta nada você querer seguir um monte de regras e você não conseguir fazer a conexão com o seu consumidor. Não adianta para nada, né? Então, acho que esse é o papel de quem está sentado ali, no caso, o meu papel, né? Eu tenho que levar essa mensagem para a minha matriz e falar, olha, legal essa campanha de Dia dos Namorados, mas o meu Dia dos Namorados é em junho, não é em fevereiro. O que eu vou pôr? Então, o que eu vou comunicar ao meu cliente em fevereiro? Né? Então, eu acho que esse é o grande lance aqui de quem está sentado nessa cadeira, é como a gente ajusta esse calendário de maneira com que ele converse com esse consumidor e respeite a individualidade cultural de cada país. Né? Então, assim, quando a gente pega a América Latina, a gente tem Dia das Mães na Argentina em outubro. Nós somos o Dia dos Namorados somos em junho. A Colômbia, no Panamá, o Dia das Mães é dezembro. Então, como é que você ajusta? Cada mercado você tem que ajustar de uma maneira diferente. Então, acho que essa é a função nossa aqui. Não vou entrar em experiência, eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais para frente de experiência, mas, enfim, isso é chave para qualquer tipo de marca que queira estar, enfim, criando essa emoção no consumidor. Mas é basicamente isso. Assim, a gente é um interlocutor do nosso consumidor, né? Eu acho que quem está nesse papel tem que sempre pensar como é que eu faço para criar essa emoção, criar essa conexão com o consumidor, né? E levar isso para frente. Perfeito. Você falou um pouquinho sobre um primeiro desafio de levar a sua marca para desbravar outros mercados, que é como você traduz essa conexão para momentos distintos da jornada do consumidor em cada um desses mercados. Mas você consegue contar para a gente um pouquinho de quais foram os principais desafios de levar a Swarovski para um mercado Latam, né, e sair da presença Brasil para a presença Latam? Uhum. Na verdade, quando a gente implementou o site aqui no Brasil com um parceiro, isso foi sucesso, a gente viu que, obviamente, era uma oportunidade da gente fazer a mesma coisa no restante do mercado na América Latina, né? Então, quando a gente faz uma análise de potencial de mercado de América Latina, a gente vai primeiro para México, né? Que México, aí, digamos que é de similar para mais ainda de potencial de mercado quando a gente compara para o Brasil, e principalmente onde a gente já tinha operação própria, né? Então, para quem não sabe, a Swarovski ela tem uma operação multicanal, que isso significa que nem todas as lojas elas são próprias, então a gente opera com parceiros, né? No caso do Brasil, a gente tem franquias, a gente tem multimarcas, e isso também ocorre ao redor da América Latina. Então, quando a gente decidiu, ok, funciona esse modelo de operação e-commerce, a gente tem potencial, vamos replicar esse modelo de mercado para outras regiões, obviamente que a primeira escolha foi potencial de mercado, então México, e depois as operações onde a gente tem gestão própria dessas operações, então no caso Chile e Argentina naquele momento. Então a gente escolheu o mesmo parceiro, o Infracommerce, que já tinha parceiros locais para fazer essa operação, e foram eles que ajudaram a gente a montar essa operação de pé, né? Mas sempre levando em consideração o mercado. E agora lembrando, né, que a gente tem, em Brasil, nós somos o único país que falamos português, e o restante fala espanhol, mas não é o mesmo espanhol, né? Então, assim, essa é mais uma coisa que a gente tem que se atentar quando a gente faz um projeto como esse, né? O espanhol da Argentina, como se escreve na Argentina, é diferente do Chile, que é diferente do Panamá, que é diferente do México, né? Pode parecer bobo, mas não é. Eu acho que quando você fala de uma marca de luxo, o mínimo detalhe é importante, é relevante e tem que estar aí dentro da cabeça, né, de quem está fazendo essa gestão. Então, a gente toma cuidado, sim, para cada um desses sites, a gente faz um calendário individualizado para cada um desses mercados. Então, acho que... E as ativações também que a gente faz são diferentes para cada um desses mercados, dependendo da necessidade, né, de cada um deles. Então, é um olhar bem tailor-made, né, onde a gente realmente tem que avaliar o que é importante para cada um e como a gente vai chegar no objetivo que a gente quer, que no final é dar uma boa experiência para o consumidor, que ele saia satisfeito, que ele compre, que ele aumente a sua conversão, que ele compre mais e que ele se torne um cliente fiel. Eu acho que é isso que é o mais importante no final de tudo. E para isso, obviamente, a gente tem que fazer bem o nosso trabalho, né? Beleza.
Eu vou pegar uma palavra que você falou e que para a jornada de compra de um consumidor de luxo, ela é essencial, que é a experiência. E a experiência pode ser entendida por algumas formas, né, quando a gente pensa em experiência, né, não só a conexão. Mas, dito que isso é essencial para o mercado de luxo, Sandra, eu queria ouvir de você, que é expert em omnicanalidade, que já, né, desbravou esse mercado, como você mesma falou um pouquinho de Amaro, né, e do processo de construção dessa jornada do consumidor. Quais são os principais desafios para entregar, né, experiência para o consumidor? Como foi esse desafio lá na Amaro, se for o caso, mas em outras perspectivas que eu sei que você pode agregar? E isso enviesado para o mercado de luxo, que é muito exigente em uma jornada sem fricção, uma jornada com perfeição e etc. Pergunta fácil, né? Super, né? Acho que a gente tá todo mundo ainda descobrindo, tá? Não é que... Porque assim, eu vejo, né, sei lá, eu fico analisando os e-commerces, né, como eu fico lá, olhando, experimentando, escutando, né, as pessoas. Então, e eu vou te falar uma coisa, ainda nem todas as marcas de luxo estão num patamar realmente, sabe, que você fala, nossa, estou comprando essa marca, então estou, uau, recebendo aquela experiência. Mas eu acho que assim, tem algumas marcas que eu vejo que promovem experiências mesmo no digital. Por exemplo, né, teve uma marca que, acho que até de vocês, tá? Não vou citar o nome, né, mas sim, que pegou e no Dia dos Namorados, sabe, não só entregou o presente, mas entregou com flores, sabe? Então, assim, é uma experiência diferente, né? Você receber uma coisa que você comprou, mas já com outro agrado, né? Às vezes você também receber um cartão diferenciado, ou sei lá, eu acho que assim, uma das ferramentas realmente é o CRM, tá? É o CRM bem usado, com inteligência artificial, entendeu? Com Big Data, né? Com tudo isso que a gente vem falando. Só que assim, é você juntar tudo e que é algo difícil, tá? Porque assim, né, todo mundo tem Big Data, né? Tenho dados, mas o que eu faço com todos esses dados? Então assim, eu tenho que combinar, eu tenho que colocar inteligência para trabalhar para mim, né? Então, para a marca, né? Então assim, tá bom, então aqui nesse dia essa pessoa comprou essa sandália, né? Essa sandália com o tracinho amarelo. Então assim, vamos ver o que eu vou oferecer para ela numa próxima vez que ela entrar no meu canal, e eu saber que inclusive ela comprou aquela sandália com o tracinho amarelo, mas que ela foi na loja e ela comprou também um blazer azul marinho, e que da outra vez ela comprou um presente que era um lenço. Então assim, eu tenho que começar a entender qual que é o estilo dessa pessoa, para poder começar a oferecer uma experiência diferente para ela, né? O que eu vou oferecer? Porque eu não vou oferecer mais uma sandália com lacinho amarelo para ela, né? E nem mais um blazer azul marinho. Então, assim, eu acho que a gente precisa, né, no luxo, não só a experiência, mas também essa inteligência de o que a gente vai oferecer para essa pessoa. Porque assim, eu não lembro agora os números, tá? Porque eu sou ruim de lembrar os números, mais assim, as porcentagens. Mas assim, acho que era 89% das pessoas, 80%, acho que era das pessoas que elas recebem alguma coisa, uma oferta personalizada, elas compram. Entendeu? Então assim, é assertivo, é dados. Né? Eu não estou falando, então se eu misturar isso com isso vai dar certo. Não, é dados, gente. As pessoas, elas compram, né? E é porque assim, a gente também não tem mais tempo, né? E a gente está nessa economia da rapidez. Eu quero tudo para ontem, né? Eu quero tudo rápido. E outra coisa também, eu quero que chegue na minha casa rápido. As pessoas esperam que elas, principalmente no mercado de luxo, que elas recebam no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte. Então, assim, né? No luxo eu espero isso. É o mínimo. Então, acho que é um pouquinho disso. Talvez eu tenha esquecido alguma coisa. Segurança também, tá? Claro. Acho que a parte da segurança e da privacidade que eu já comentei, né? Mas assim, acho que isso, as pessoas, principalmente de alto poder aquisitivo, têm mais receio ainda, entendeu? De comprar e não, né, de repente ter seus dados expostos. Então, isso, né? Não sei o quanto realmente as marcas estão olhando para isso.
Mas toda essa parte, né, de blockchain, de tudo isso, vai ser muito grande, de segurança de dados mesmo. Uma coisa muito legal que você trouxe, e aí eu falei, né, das diferentes visões do que é a experiência. Normalmente a primeira coisa que vem na nossa cabeça são as lojas conceito, né, aquela conexão que a loja faz com o consumidor antes da compra, mas a experiência por si só, ela não acaba ali, né? A experiência do consumidor, ela continua e precisa, inclusive, ser desenvolvida depois que você conclui o processo de entrega da compra, né? E o consumidor provou o produto, né? E gostou da qualidade. E um ponto que você falou que é perfeito, que é aí que você começa a expandir o seu relacionamento, né, de marca com o consumidor. E é aí que você consegue começar a fidelizar esse cliente a partir da experiência do pós-compra e como você expande ela. Muito interessante essa sua visão. E tem mais uma coisa, né? Acho que assim, é sobre a omnicanalidade mesmo, né? Então, assim, eu comprei no site, né, uma sandália, mas não ficou boa, eu quero devolver. Eu quero poder pegar aquela sandália naquela hora e ir até a loja devolver, entendeu? Mas até hoje tem marcas que não aceitam isso, entendeu? Então, assim, eu sei que existem, às vezes, algumas coisas, uma é franquia, outra é loja própria, não sei o quê. Mas, assim, gente, o consumidor é um só. Ele comprou, né? Ele comprou da Swarovski. Total. Eu não quero isso saber. mesmo. Ele é um cliente Swarovski, não importa então, onde assim, ele vem. Se ele vende online, se ele vende offline, se a loja é própria, se a loja é franquia. Ele comprou da Swarovski, né? Então, a gente tem que tratá-lo como Swarovski. Conta um pouquinho mais pra gente, Flávia, sobre essa estratégia de canais da Swarovski, se você puder expandir um pouco mais pra gente. Tá, não, conto sim. Que eu acho que vai muito de encontro com o que a Sandra estava falando agora há pouco. Bom, quando veio a pandemia, né, e a gente viu que a gente tinha aí uma oportunidade muito grande no online, a gente falou, poxa, mas a gente tem todas essas lojas aí com uma equipe de vendas louca para vender, as lojas completamente fechadas, e começou-se a usar o WhatsApp. Mas já se usava, né? Mas não era assim de uma maneira talvez controlada ou com uma orientação muito grande. E aí a coisa começou a tomar forma, começou a ficar grande. Aí eu falei assim, poxa, para. Como que uma marca de luxo mantém um controle de um canal que hoje é usado por mais de 90% dos brasileiros, né? Como que você controla essa narrativa do seu vendedor de uma maneira que tenha a ver, que esteja alinhada com o posicionamento de marca, para que isso chegue de uma maneira legal para o consumidor final, né? Como é que o tom de voz está sendo respeitado? Como é que os visuais de comunicação que são trabalhados com fotógrafos super renomados, com Steven Meisel, com maquiadoras como Pat McGrath, com modelos como a Irina. Poxa, como é que a gente deixa esse asset, que é super importante, chegar no consumidor? Então a gente deu um step para trás e falou, bom, a gente precisa começar a profissionalizar o uso do WhatsApp, né? Então a gente criou, a gente fez um treinamento, né? A gente fez um guideline, assim, como usar o WhatsApp para o nosso cliente. Então são regrinhas de ouro, coisa básica. Desde não chame seu cliente de flor, de amor, querida, não. O que pode compartilhar em relação a imagens? O que pode compartilhar em relação a dados, né? Então isso falando um pouquinho do básico. E aí a gente contratou uma empresa de especialista em CRM que tem uma plataforma. Resumo da história. O WhatsApp, a venda por WhatsApp se tornou hoje um canal, um pilar muito importante da companhia. Hoje a minha venda de loja gira em torno de 30% o que é vinda de venda via WhatsApp. Então assim, eu tenho um sistema onde eu controlo a narrativa. Então, todo vendedor tem acesso a esse app que a gente implementou. Ele tem o seu login. Dentro desse login, ele vê todo o histórico de compra dos clientes que são dele. E eu segmento a campanha. Então, eu acho que aí entra o poder muito forte do CRM, né? Então, eu fico com a inteligência. Então, eu sei o que eu vou lançar, quais são os produtos novos que estão chegando. Eu sei qual é a minha base de consumidor, o que esse consumidor quer
e eu segmento as minhas campanhas para esse consumidor. Então, por exemplo, se eu tenho uma base de consumidor que são consumidores VIPs que amam dourado, e eu sei que está chegando na loja agora lançamento de brincos dourado, eu vou fazer um conteúdo para esses clientes, eu vou mandar só para esses esse conteúdo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar a conversão desse consumidor, porque eu estou mandando para ele exatamente aquilo que ele está buscando, né? E pelo lado do vendedor, ele recebe no próprio app dele a mensagem, como a nossa equipe de back-office estrategicamente desenhou, né? Então ele não tem que gastar tempo fazendo o textinho dele, ele simplesmente abre a mensagem e aperta send, que liga direto para o WhatsApp. Então, isso deu uma agilidade para a gente muito grande e tornou praticamente um vício dos nossos vendedores. Hoje a gente tem um problema que é assim, Flávia, eu abri o meu Agenda, chama Agenda esse aplicativo, e eu tinha só 2 clientes hoje. Como assim eu só tinha 2 clientes? Eu preciso de mais cliente. Entendeu? Então, assim, foi uma transformação gigante. Hoje o WhatsApp, ele é um canal, eu enxergo a gente internamente dentro da Swarovski, um canal de negócios, assim como é o online. Eu tenho uma estratégia só para ele, eu tenho ações que são só para eles, mas assim, tudo obviamente está interconectado, ou seja, se o meu vendedor não faz o cadastro e eu não tenho a visão desse consumidor, não adianta para nada. Então a inteligência de negócio, ela é um 360, ela começa na ponta, quando você faz o cadastro, quando você vê aquele consumidor com os dados e o que ele comprou, e aí a inteligência de negócio fica por conta nossa, né? Então eu entrego de bandeja ali para a minha equipe poder fazer a conversão, né? E só complementando, que a gente está falando aqui muito de online e de jornada omnicanal, que às vezes a gente tem a sensação que o online, principalmente, isso acontece muito com um vendedor de loja, né? Ele acha que ele compete, ou franquias. Porque o online tira minha venda, rouba minha venda, né? Na verdade, o que a gente olha para os números e que a gente vê que não, muito pelo contrário, né? Então, assim, o online, ele adiciona valor e esse cliente, ele vai comprar onde ele acredita que é mais conveniente para ele. Então, eu tenho clientes que são do online indo para o offline finalizar a compra e vice-versa. Então, assim, na verdade, é um ganha-ganha. Que legal você trazer isso. Eu vou contar, inclusive, um caso rapidinho. Sim. Que, assim, lá na Amaro, eu tinha uma vendedora que ela era da nossa loja do Shopping Morumbi, que era a primeira, foi super escondida, tá? Era lá no buraco do buraco. Mas assim, então não passava uma alma, gente. Era assim, passava uma alma a cada 2 horas. E eu vou te falar, essa vendedora, depois de um ano mais ou menos, eu sabia que ela estava de férias, né? A Adriana, ela chamava. Até hoje eu lembro dela. E assim, aí eu olhava o relatório e falava, nossa, como a Adriana vendeu, né? Aí tipo assim, mas ela não tá de férias? Ela estava de férias, só que essa mulher, ela era tão boa no fidelizar, na omnicanalidade, que assim, cada ser que entrava naquela loja, ela fidelizava. E, gente, ela vendia, ela estava de férias, ela vendia, era de madrugada, ela vendia. Então, assim, ela atendia o cliente em qualquer horário, vamos dizer, entendeu? E ela mandava WhatsApp, não sei o que, mas ela estava de férias. E ela estava faturando ali. Então, assim, isso é real, tá? É um caso real. E eu até hoje eu me lembro. Então, essa história do cliente dele ser bem atendido, né, ser fidelizado, ele poder comprar a qualquer hora, em qualquer canal, seja no aplicativo, seja no site, seja na loja física, realmente assim, é onde as marcas deveriam olhar para o cliente, né? Colocar o cliente realmente no centro. Perfeito. Aproveitando, omnicanalidade, eu acho que não é mais uma tendência, né? Era uma tendência há anos e anos atrás. Mas quando a gente está olhando para os próximos anos, né, para o mercado de luxo, para o mercado digital, etc., aproveitando que a gente está chegando no fim da nossa conversa, o que vocês veem como tecnologias emergentes que vão auxiliar, né, e que vão trazer a marca para a atualidade? E o que as marcas já estão investindo que vão ajudar elas a chegarem atualizadas nos próximos anos? Pode começar, sim.
Eu acho que tem algumas coisas que já estão aí, né? Acho que até a própria Swarovski que já tem, né? Essa parte de realidade virtual, realidade aumentada, né? Tudo isso acho que algumas marcas já têm. Ainda muitas não têm, mas acho que isso já é o básico. Mas assim, eu vejo muito mais a parte que eu já falei, que é a inteligência artificial, né? O Big Data, e essa parte de blockchain, que vai falar muito sobre porque o que é o blockchain, né? Ele faz a rastreabilidade do produto e a autenticidade. Então, assim, isso vai crescer muito mais. Inclusive, não sei se vocês já ouviram falar, mas tem agora, eles estão chamando de consórcio, um projeto chamado Aura, né? Que é um projeto que já tem o grupo LVMH dentro, né? O grupo Prada, a Cartier, né? Richemont, Mercedes-Benz. Então, assim, que até eles estavam comentando, né, que é uma das primeiras vezes, porque o mercado de luxo ele não é muito colaborativo entre si. Né? Cada um tem o seu, faz o seu reinado. Né? E nesse caso, eles estão se juntando para criar toda essa plataforma de blockchain que possa rastrear e dar autenticidade aos produtos. Porque né, hoje em dia a gente vê muita cópia, muito fake, etc. Então, eu acho que essa é a minha visão assim, do que né, a gente falaria de tecnologia realmente para o futuro. Eu vejo muito blockchain. Só complementando o que a Sandra falou, inteligência artificial, análise preditiva, que eu acho que é super importante. Quanto mais inteligência você tiver de negócio, mais você vai ter processos eficientes, mais você vai saber o que oferecer para esse consumidor. Então, acho que a gente vai ganhar uma agilidade muito grande. Né? Então, que ela estava falando da sandália com a tirinha amarela e do blazer azul. Você já sabe que se ele comprou o blazer azul, pode ser que ele goste realmente de blazer. Ou ele precisa de uma calça azul para ir para o blazer. Só que você não precisa de alguém para fazer essa inteligência. Né? Isso já vai vir automático. Então, eu acho que esse seria até meu sonho de implementar dentro da companhia, porque isso tem um impacto gigante até como planejamento de produção de produto, não só de, obviamente, a gente conseguir prever mais ou menos o que a gente vai conseguir girar em termos de produto, né, ou oferecer para o consumidor, mas também o que a gente vai precisar produzir. Então, eu realmente acredito que tudo que vá em linha para trazer satisfação para o consumidor é o que a gente teria que focar nos próximos anos. Como você conecta isso com mudanças também no comportamento do consumidor? Então, qual é o perfil do consumidor que a gente vai lidar daqui a alguns anos e como a gente se prepara para chegar lá, sabe? Essa geração nova, né, Gen Z, é uma geração realmente desafiadora, né? Então, o que eles estão buscando? Né? Acho que a Chu falou um pouquinho no começo, falando de experiência. Né? Se você não tiver e você não casar efetual nessa geração, você não ganhou essa geração. Né? Ela não vai te levar em consideração. Mas eu acho que são duas coisas que eu acredito. A primeira coisa, mercado de second hand. Eu acho que vai continuar crescendo muito. É uma geração que já tem um outro nível de consciência, uma geração que já está preocupada muito com sustentabilidade. Mais de 70% dessa geração diz que não compra de marcas que não tenham algum plano de sustentabilidade, que não façam algo. Então, acho que isso, assim, esses dois pontos eu acho que são muito importantes. Né? O quanto a marca realmente está engajada em devolver para o universo aquilo que ela está, digamos, usufruindo ou utilizando, etc. Então, essa geração eu acho que ela está muito preocupada aí realmente com as questões ambientais, com sustentabilidade. Eu acho que as marcas precisam fazer essa parte muito bem feitas. Eu acho que as globais já têm alguns programas, as locais pouquíssimo, né? Então, enfim, esse seria o meu feedback em relação ao comportamento de compra e comportamento dessa geração nova. Legal. Gente, né, que nem a gente já tinha falado, né? Essa geração não é fiel. Então, assim, eu acho que o grande desafio é como é que a gente inova, cria experiências, assuntos, conteúdo, escolhe os influenciadores certos,
entendeu? Porque hoje em dia todo mundo segue pelo menos um influenciador, mesmo quem não gosta de influenciador, entendeu? Então, assim, como essas escolhas são feitas para cada geração, né? E principalmente para essa geração Z, que a gente ainda está entendendo um pouco o comportamento dela, né? Então, eu acho que assim, mas eu no final, para mim, é sempre a questão da conexão, realmente. Então, o grande desafio é achar onde que a gente se conecta, né? Acho que a Flávia falou super bem aqui, a sustentabilidade é um dos pontos, assim, bases para eles. Mas, assim, e que mais, né? Então, acho que ainda é uma pergunta, tá, para todos nós, né? Eu não tenho uma resposta. Eu só sei que a gente vai ter que ser muito inovador e muito criativo para, né, Flá, pra gente poder... Haja criatividade. Para a gente poder realmente encontrar esse elo de ligação. E ao mesmo tempo também não perder os outros, tá? Porque mesmo os millennials também apareceram na pesquisa como... Acho que a única geração que ainda é fiel, tá? São os baby boomers. Que até na minha, que já é X, tá? Então, assim... Abafa, a nossa... Então, assim, a pele tá boa, vai. Então, assim... Mas, tá, a nossa pele tá boa, Flá. Então, assim, a gente... Eu acho que, assim, nem a gente é mais fiel, sabe? Até a gente tá mudando o nosso comportamento, né? Então, é uma questão de como a gente cria com todas as gerações esse elo. Em algum nível, até por influência, né? Porque isso faz parte da mudança de mercado e etc, né? Exatamente. Bom, as meninas do marketing daqui a pouco expulsam a gente aqui do palco, mas, meninas, eu gostaria de agradecer vocês por terem compartilhado, né, a experiência de vocês com a gente. Foi um super prazer ouvir vocês falarem. Foi uma aula, de verdade. Espero que todo mundo tenha gostado. Tenho certeza de que foi super complementar. E, por último, se vocês puderem deixar uma mensagem para as novas marcas de luxo ou para outros players que estão vindo para o mercado, quais são os principais pontos-chave que eles precisam focar para poder fazer esse processo de transformação? Bom, primeiro, obrigada. Prazer estar aqui também com vocês. Adoro contar um pouquinho da Swarovski. Eu já tenho 13 anos na companhia, então fico sempre feliz de contar um pouco do meu trabalho. É muito mais prazer ouvir. Fica tranquilo. Bom, para quem está chegando agora, eu acho que primeiro conhecer para quem quer vender, né? Quem é o público, adaptar o produto a esse público. Pode parecer básico, parece cartilha de marketing, mas nem todo mundo faz uma análise exatamente do público, o que ele está buscando. Se você quer entrar no luxo, você precisa ter qualidade e você precisa ter experiência do consumidor. É isso, assim... O Brasil não é um mercado fácil de se operar, né? E você tem que se destacar, você tem que fazer diferente. Não adianta você entregar a mesma coisa que todo mundo entrega. Então, você precisa fazer sempre algo diferenciado, né? Então, qual é a sua proposta de valor? Eu acho que é essa a pergunta que tem que fazer. Sandra? Eu acho que além do que a Flávia falou, realmente é você entregar uma experiência personalizada para cada um, sabe? Para você vai ser uma experiência completamente diferente. E se as marcas conseguirem fazer esse movimento, realmente eu acho que elas ganham você como consumidor, né? E assim, obrigada, gente. Super obrigada mesmo. Obrigada aqui também, pessoal do Infracommerce, a Flávia. E acho que assim, se vocês também quiserem, eu posso dividir mais alguns dados, depois me achem aí no LinkedIn, me dá um oi e tal, e eu posso dividir algumas coisas que são legais até para quem está construindo aí o negócio, ou quem faz esse gerenciamento do mercado de luxo, etc, né? Que é desafiador, mas eu diria assim, foquem realmente na experiência, na qualidade, né? Eu diria na privacidade também, com segurança, tá? E na conexão. Acho que assim, sempre tentem achar alguma coisa muito diferente para conectar com esse cliente. Legal. Tá? Obrigadão. Pessoal, primeiro, Obrigada. muito obrigada.